Oi, gente bonita! Paz e bem. Meu nome é Marina e hoje vocês vão conferir uma programação 100% desenvolvida pelos estudantes do Colégio Assunção. Mas já se preparem, pois hoje vamos ter o Vibe Natural falando sobre alimentação saudável. E não podemos esquecer sobre dicas de mestre sobre saúde mental. E não menos importante, aperte o play, que nos conta tudo o que precisamos saber sobre a NASA. TV Colégio Assunção está no ar! Para darmos início à nossa programação, o Vibe Natural de hoje está com um assunto sensacional, que é sobre alimentação saudável. É muito importante, que é crucial para a saúde, pois garante que o nosso corpo receba nutrientes necessários para um bom funcionamento. Mas eu não vou falar sobre isso porque Duda tá com esse tema na ponta da língua. É com você, Duda! Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Duda e sejam muito bem-vindos ao nosso programa sobre alimentação saudável. Vem cá, chega mais perto. Vocês estão sentindo? Pois é, tá começando mais um Vibe Natural. Quando nós falamos sobre alimentação saudável, provavelmente vocês pensam em frutas e legumes, não é? Mas quando a gente fala sobre bons hábitos de alimentação, o nosso corpo não precisa só disso. A gente precisa de uma série de nutrientes. E é aí que entra o esquema da pirâmide alimentar. Mas você sabe o que é a pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar nos mostra uma série de nutrientes que são necessários para o nosso dia a dia. Mas como a gente vai encaixar isso nos bons hábitos alimentares? É isso que uma profissional vai explicar pra gente. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália, sou nutricionista e hoje eu vim contar um pouquinho sobre alimentação saudável e como a pirâmide alimentar pode nos ajudar a fazer melhores escolhas aí no nosso dia a dia. Vamos lá? Eu costumo dizer que a pirâmide alimentar é como se fosse um guia visual, tá? Então assim, a distribuição dos alimentos na pirâmide ela é feita de baixo para cima, onde os alimentos que estão ali mais na base, no meio, devem ser consumidos em maior quantidade e os alimentos que estão no topo em menor quantidade. E dentro desse grupo, eu gosto de indicar, os alimentos integrais, tá? Então, assim, arroz integral, quinoa, batata doce, aveia, inhame, aipim, milho. Por quê? Porque são alimentos que têm mais fibra e tem um menor índice glicêmico. Então, acabam sendo mais interessante aí, né, pra gente estar consumindo no nosso dia a dia. No nível 2 da pirâmide, então, nós temos ali dois grupinhos, né, um das hortaliças, das verduras, dos legumes e o outro grupo das frutas, né. Ambos importantíssimos, riquíssimos em fibras, vitaminas e minerais, né. Eu aconselho muito, recomendo muito o consumo desses alimentos no dia a dia, na nossa rotina alimentar, justamente pela importância que eles têm, né, por ajudarem na saciedade, por ajudarem no funcionamento do nosso intestino, no sistema imunológico, enfim, é um grupo super importante, né, inclusive na minha prática clínica eu observo que as pessoas estão consumindo cada vez menos, deveria ser o contrário, né, as frutas, os legumes, as verduras, elas devem estar presentes na nossa alimentação diariamente, então a recomendação é de consumo de 3 a 4 porções no dia. Então assim, mas eu vou comer tanta fruta, assim como? Encaixa uma fruta no café da manhã, encaixa uma fruta de sobremesa ali pós-almoço, uma fruta no lanche da tarde. Na hora do almoço, tenta montar um prato bem colorido, inclusive, quanto mais cor, melhor, mais vida, mais nutriente, tá? Então assim, é um grupo de extrema importância que deve, sim, ser consumido diariamente. Subindo aí mais um nível da pirâmide, terceiro nível, que é um grupo composto por leites e produtos lácteos, carnes e ovos e as leguminosas. Dentro desse grupo, a dica é, prefira as versões magras, tá? Então, assim, dentro das carnes, opte por peixes, frango. Por quê? Porque tem uma quantidade de gordura menor. Então, é melhor para a digestão, é melhor para a saúde de uma forma geral. E isso vale também ali para o grupo dos leites e derivados, tá? Escolher as versões magras. Dentro das leguminosas, nós temos aí fontes de proteínas vegetais, super interessantes, super importantes, porque as leguminosas elas também são fontes de fibra. Então, é importante elas estarem presentes no nosso dia a dia, nas nossas refeições. Então, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, são alimentos que sempre estão presentes aí nas minhas prescrições, nos meus planos alimentares, tá?
Lembrando que dentro desse grupo nós temos importantes fontes de proteínas que são essenciais para os nossos músculos, para a nossa recuperação do corpo. Chegamos então no topo da pirâmide nível 4, que está dividido aí entre óleos e gorduras e açúcares e doces. Falando em óleos e gorduras, nós temos alimentos que são importantes a gente consumir, que são fontes de gordura, né, que devem estar presentes aí na nossa alimentação, mas ainda assim necessitam de uma cautela, de uma moderação. Tá? Por quê? Porque os alimentos que fazem parte desse grupo, tanto do óleos e gorduras quanto de açúcares e doces, são alimentos muito calóricos. Então, a gente precisa ter esse controle, né? Tanto por uma questão de peso, como por uma questão de saúde mesmo, tá? E falando ali em açúcares e doces, como eu falei anteriormente, além de ser calóricos, são alimentos que são pobre em nutrientes, então acabam não agregando muito para nossa saúde. A gente não precisa deixar de comer, a gente só precisa comer com cautela, né? No dia a dia, preferir aí os alimentos mais naturais, ali que estão mais na base, e comer esses alimentos de forma assim eventual, tá? Não o tempo inteiro. Estou com vontade de comer um doce, vou lá e abro um chocolate, sabe? Experimenta pegar uma fruta, experimenta fazer alguma receitinha doce, mas que você tenha um controle, né, da quantidade de açúcar que está indo ali naquele alimento, tá? Falamos sobre a pirâmide alimentar, mas tem outros 2 pontos que eu gostaria de mencionar aqui com vocês que são super importantes, tá? Que são a atividade física e o consumo adequado de água. Tá? São hábitos que eu acabo percebendo aí que as pessoas também deixam de lado. Ao invés de tomar água, acabam tomando suco de caixinha, acabam tomando refrigerante, e aí lá por último lembram da água. E gente, a água é essencial para nossa saúde, tá? Inclusive, às vezes a gente tá com sede e aí confunde com fome. Vai lá e come achando que é fome, mas na verdade a gente tá com sede. Então, assim, não negligenciem isso. Levem a sério a questão da hidratação, tomem água de forma adequada. E façam exercício também, que é super importante aí para a manutenção da nossa saúde, para a manutenção do peso. Só vai trazer benefícios, tá bem? Então é isso, pessoal. Alimentação equilibrada, boa hidratação, movimento no dia a dia vão fazer toda a diferença aí na nossa saúde, tá? Espero que vocês façam uma reflexão sobre a alimentação de vocês. Se acharem que precisam melhorar alguma coisa, colocar uma fruta, aumentar aí o consumo de vegetais, comecem aos poucos, mas comecem, tá? Obrigada pelo convite, adorei participar, até a próxima. Vem cá, raios de sol. Vocês estão estressados ou ansiosos no dia a dia de vocês? Bom, eu particularmente sou uma pessoa muito estressada. Mas eu tava pesquisando e vocês sabiam que existe um transtorno que se chama transtorno de compulsão alimentar, que consiste na pessoa comer sem parar, às vezes sem mastigar ou nem sentir fome, até alcançar a plenitude? Pois é, isso é algo real. Vocês sabiam que existem diferentes benefícios relacionados às cores dos alimentos? Pois é, agora vai alguns exemplos para vocês. A gente tem o verde, que é rico em fibras, o vermelho, que faz bem para o coração, amarelo e laranja, que são fontes de vitamina C, o roxo, que impede o envelhecimento das células, e o branco, que é bom para a saúde dos ossos. Bom, raios de sol, agora vai ser o seguinte. Ao longo da semana, nós fizemos uma pesquisa com os estudantes do colégio para entender quais frutas e legumes eles não gostavam ou não comiam de jeito nenhum. E os resultados foram o seguinte. As 3 frutas e leguminosas mais votadas foram a banana, o morango e o brócolis. E então, a gente pegou esses resultados e fez comidas que fossem saborosas e que tivessem o mesmo nutriente para que essas pessoas conseguissem comer, só que de uma forma melhor, né? E as comidas são sorvete de morango, risoto de brócolis com parmesão e bolo de banana com aveia. E agora a gente vai experimentar esses alimentos. Gente, particularmente falando, eu estou com muita vontade de comer esse sorvete de morango, tá? Vou ser bem sincera. É maravilhoso. Além de ser saudável, ainda é gostoso, gente. E o azedinho é perfeito. E agora, eu quero experimentar o bolinho, porque eu também não gosto de banana. Não é uma fruta que eu costumo comer, justamente por não gostar. É maravilhoso.
E por último, mas também não menos importante, vamos comer o risoto de brócolis. Gente, eu não sei explicar, mas o gosto do brócolis misturado com o queijo, que também é uma comida que eu não gosto, tá? Ficou maravilhoso. Antes da gente finalizar o programa, eu quero propor um desafio para vocês. Ao longo dessa semana, façam pratos com 5 cores ou mais, para que assim o prato de vocês seja cada vez mais saudável. Tudo bem? Bom, que ótimo. Então agora, um beijo e até a próxima! Gente, mas o Vibe Natural de hoje foi muito chique. Duda simplesmente comendo ao vivo. Produção já sabe, da próxima vez eu vou querer alimentos saudáveis aqui. Mas eu sei que de vez em quando a gente dá uma beliscada em algo que não é tão saudável, como pizza, hambúrguer, batata frita, mas a gente sempre tem que manter um equilíbrio. Mas vamos focar aqui. Agora nós temos o programa Antenado, que vai dar algumas dicas de tecnologia. É com você, João! Fala família, aqui é João, tudo bom? Está começando mais um Antenado, o programa que te deixa por dentro das melhores dicas de tecnologia e inovação. E hoje o programa é para vocês que usam celular, computador ou qualquer rede social, segurança digital e privacidade online. Vamos entender como se proteger desse mundo hiperconectado? Sabia que só esse ano já foram mais de 40,8 milhões de brasileiros que sofreram com golpes digitais? Muitos desses golpes ocorrem no nosso dia a dia, desde uma foto que você postou ou até mesmo um comentário num vídeo qualquer que você estava assistindo. E isso ocorre porque os hacks evoluíram e muitos dos seus métodos agora estão avançados. Mas é claro que a proteção não ficou de lado, não é mesmo? Um dos métodos mais utilizados é o phishing. Nele, o invasor alega ser de uma empresa precisando dos seus dados, utilizando mensagens de tensão, como por exemplo, clique aqui, sua conta está bloqueada. E aí, quando você clica, já era. Seus dados foram roubados e você fica desesperado, não sabe o que fazer. Mas aí, o pior de tudo é que você nem vai conseguir descobrir na hora, porque os hackers eles armazenam esses dados e usam para fazer chantagem, ou até mesmo benefício próprio, como por exemplo, sair criando contas, ou até vendendo seus dados, atacando emocionalmente e economicamente a vítima, né? Criminosos estão usando plataformas de venda pela internet, estão roubando bilhões. E as fraudes digitais cresceram 8% no último ano. Eu já falei muito aqui como eles atacam a gente, mas como a gente vai se proteger disso? É muito simples. Primeiramente, antes de tudo, você tem que sempre verificar suas senhas. Nunca deixe aquela senha lá igual que você usa para tudo. E também lembre-se de colocar uma senha fácil, hein? Porque depois, se você esquecer, já era. E também evite de sair clicando naqueles links, entrando em sites, se você não sabe a antecedência dele. Sabe aquele número que chega te mandando um monte de link? Pois é, não clica. Ah, e só uma coisa, hein? Nem pense em dar uma clicadinha ali só para ver se é golpe ou não. Porque só basta um clique e bum, todos os seus dados já foram. E aí, ficou antenado? Mas lembre-se, segurança digital não é só papo de nerd. É essencial para todo mundo. João, você me ajudou muito agora. E eu espero que o povo aí de casa tenha anotado tudo certinho para não cair em golpe nenhum. E eu vou contar um segredo aqui pra vocês. Quando eu era menor, eu já caí num golpe desse falando que eu ia ganhar 100 mil reais. E acredita? Não ganhei. Mas agora vamos dar uma agitada, porque o Solta o Som tá começando. É com você, Ana Flávia. Oi, meus amores. Eu sou a Ana Flávia. Hoje eu vim trazer os clipes do momento e os shows mais incríveis que estão rolando em Salvador, Bahia. Prepare-se para muita música e diversão. Agora solta o som que o programa já vai começar. E para começar, vou trazer para vocês o clipe Viva la Vida, de Rafa e Chagas. Um som que demonstra sentimento e eu super me identifico com a letra. O que eu acho mais interessante é que esse clipe foi gravado em Acupe de Brotas,
onde o artista nasceu e cresceu. Agora chega de enrolação, confere aí. Essa noite eu sonhei com você. Nossa, como foi bom te abraçar. Me senti amado em teus braços. Desse sonho eu não quero acordar. Numa ilha perdida a gente se encontrou. Olhares diferentes, declaração de amor. A certeza que você nasceu pra mim. A certeza que você nasceu pra mim. O destino está a nosso favor. Duas linhas não se cruzam à toa. Na boa, ser amado e amar. Na boa, ser amado e amar. Tranquilidade se resume em nós dois. O fogo acende para clarear a nossa noite. O fogo acende para clarear a nossa noite. Viva a vida, não deixe pra depois. O fogo acende para clarear a nossa noite. O fogo acende para clarear a nossa noite. Fire, fire. O fogo acende para clarear a nossa noite. O fogo acende para clarear a nossa noite. Essa noite eu sonhei com você. Nossa, como foi bom te abraçar. Me senti amado em teus braços. Desse sonho eu não quero acordar. Numa ilha perdida a gente se encontrou. Olhares diferentes, declaração de amor. A certeza que você nasceu pra mim. A certeza que você nasceu pra mim. O destino está ao nosso favor. Duas linhas não se cruzam à toa. Na boa, ser amado e amar. Ser amado e amar. Tranquilidade se resume em nós dois. O fogo acende para clarear a nossa noite. O fogo acende para clarear a nossa noite. Viva a vida, não deixe pra depois. O fogo acende para clarear a nossa noite. O fogo acende, o fogo acende. Fire! O fogo acende para clarear a nossa noite. O fogo acende para clarear a nossa noite. Rafa Chagas, Mufasa, yeah! Depois de remexermos o nosso corpo, todo mundo já se levantar do sofá. Inclusive o clipe de hoje foi sensacional. Mas fica por aí que ainda tem muito mais. Agora vamos pro Dicas de Mestre, que hoje vai falar sobre saúde mental. Temos a nossa psicóloga do Colégio Assunção, Yaura Lima, que vai dar algumas dicas pra gente. É com você, Lu! Oi, galera! Tudo bem? Eu me chamo Luísa Lima e tá começando o programa Dicas de Mestre. O programa da TV Assunção, onde conversamos com os professores sobre assuntos que impactam o nosso dia a dia. Hoje, o papo é sério, mas muito necessário. Vamos falar sobre a saúde mental dos estudantes, abordando temas como ansiedade, estresse e até depressão. E para isso, convidamos a nossa professora de socioemocional e psicóloga aqui do colégio, para falar pra gente sobre suas opiniões sobre o que é saúde mental, sobre como ter o bem-estar e muito mais. Oi, Yaura, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Oi, Lu, tudo bem sim, obrigada pelo convite. Para começar, o que é saúde mental e por que ela é tão importante na vida dos estudantes? Então, quando a gente fala em saúde mental, às vezes a gente imagina não a saúde mental em si, mas doença, né? A gente associa muito saúde mental com doença. Mas assim, a saúde mental a gente entende como um estado de bem-estar, em que o sujeito consiga lidar com as situações desafiadoras do dia a dia, onde ele possa desenvolver as suas competências, as suas habilidades para poder construir, para promover ações dentro da sua comunidade de forma significativa na sociedade, tá? E, acima de tudo, essa saúde mental, ela tem que ser algo em que o sujeito se sinta bem consigo mesmo. Então, quando a gente observa, quando a gente fala de saúde mental, é justamente esse estado de bem-estar físico, psíquico e social, tá? E qual é a importância da saúde mental dentro do contexto escolar?
A gente sabe que é na fase da infância e da juventude, na fase da adolescência, que muitos dos transtornos são desencadeados. E é nessa fase também que as crianças e os adolescentes, eles estão onde? Na escola. Muitas crianças e muitos adolescentes hoje, eles estão sendo privados de ter uma vida social, de ter uma vida fora da escola. Fora dessa escola, eles estão sendo privados de ter um convívio com outras crianças, com outros adolescentes, ou seja, com seus pares. Então, como eles passam a maior parte do tempo dentro da escola, devido toda uma dinâmica familiar, devido também a um contexto social que a gente vive, tá? Em que as crianças não têm essa liberdade para poder brincar na rua como a gente tinha antes. Então, essas crianças, elas passam uma boa parte do tempo aqui dentro, e é aqui dentro que elas têm essa oportunidade de brincar. Ao ter essa oportunidade de brincar, é aqui também que surgem os conflitos, tá? E quando esses conflitos surgem, é preciso se fazer algumas intervenções. E a gente sabe que é dentro da escola que tem esses principais gatilhos para poder desencadear esses transtornos. Então, quando a escola traz um programa socioemocional para dentro da escola, tendo em vista o quê? A prevenção e a promoção da saúde dessas crianças e desses adolescentes. Porque os professores, eles observam e eles conseguem identificar alguns comportamentos que precisa se fazer uma intervenção para que esses comportamentos não venham desencadear um transtorno mental, para que essas crianças não venham ter uma crise. Então, é importante a gente, com esse programa, ficar mais atento e dar uma atenção melhor a essas crianças, a esses adolescentes, que requer um cuidado e uma atenção melhor. E quais são os principais sintomas da ansiedade nos jovens? Os principais sintomas da ansiedade nos jovens e nas crianças, a gente pode dizer que são boca seca, o coração batendo acelerado, visão turva, dor de cabeça, as pernas moles, falta de ar, desmaio também, tá? Uma sensação de desmaio também. A gente percebe que, dependendo do contexto da situação, tem uma relação com a ansiedade, tá? E todos esses sintomas são o quê? São reações fisiológicas do nosso corpo, reações fisiológicas do organismo diante de uma situação que o organismo interpreta como ameaçado, como uma ameaça. Então, o corpo se preparando para lidar com aquela situação ali. E, por exemplo, se a pessoa tiver uma crise de ansiedade, como a gente pode fazer para lidar e também ajudar um colega que pode estar passando por isso? Então, se você perceber que o seu colega ou a sua colega está tendo uma crise de ansiedade, às vezes as pessoas costumam dizer assim, fique calmo que vai passar. Para a pessoa que está em uma crise de ansiedade, ouvir essa palavrinha, fica calmo, a ansiedade dela vai lá para cima, tá? Então, nesse momento, é procurar colocar essa pessoa em um local onde ela possa se sentir confortável, começar a conversar com ela sobre assuntos aleatórios, oferecer um copo com água, tá? Às vezes também a gente pode fazer o quê? Se puder, pega uma pedrinha de gelo, coloca em um pano e pede para essa pessoa segurar, tá? Porque se essa pessoa está segurando ali aquela pedrinha de gelo, tá? Lembrando que é importante que ela esteja em um pano para não queimar as mãos. E se você está conversando com ela de uma forma aleatória, aqueles pensamentos que estavam passando pela cabeça dela, que gerou a ansiedade, esses pensamentos eles vão embora. Então a pessoa ela vai se distrair com a sua conversa, com a conversa do colega, e a ansiedade ela vai diminuir. Lembrando que uma crise de ansiedade ela tem uma duração mais ou menos de uns 15 minutos, tá? De uns 15 minutinhos aí. Então, durante esse período, comece a conversar sobre assuntos aleatórios com a pessoa, para que ela possa se distrair um pouco, esses pensamentos irem embora e a ansiedade ir diminuindo. E como a gente pode diferenciar o estresse do dia a dia para algo mais sério, como a ansiedade?
Então, o estresse, ele tem a ver com algumas situações difíceis que o jovem, que a criança ou que o sujeito está passando, tá? Eu digo assim, que o estresse, ele tem a ver com o presente, tá? Com essas situações difíceis aí. Então, o estresse, ele em longa escala, ou seja, quando o sujeito vivencia várias situações de estresse no dia a dia, ele pode liberar no organismo um cortisol, e isso vai contribuir para surgir a ansiedade, vai desencadear quadros de ansiedade, quadros de depressão e também dores intestinais, tá? Já a ansiedade, ela tem uma relação maior com o futuro. Então, a ansiedade, ela tem uma relação com o futuro. É uma preocupação com o que vai acontecer. Aquelas pessoas que querem ter o controle de tudo que vai acontecer, como vai acontecer. Então, esse controle com aquilo que vai acontecer, essa preocupação com o futuro, ela vai desencadear uma crise de ansiedade aí na pessoa, tá? Então, estresse tem a ver com essas situações difíceis que a pessoa está passando no agora, e a ansiedade tem a ver com o futuro, uma preocupação com aquilo que vai acontecer, tá? O problema não está em sentir estresse ou não, em passar por situações de estresse ou não. O estresse não é o problema. O problema é quando você não descansa. Então, se você está passando por uma situação que te gerou um estresse, que tu percebe que está sentindo uma dor de cabeça, que tu percebe que tu está super irritada, que tu não está conseguindo dormir direito, então o teu corpo está te dando sinais que tu precisa parar, que tu precisa descansar, para depois tu continuar, tá? Só que na maioria das vezes esse tempo não é respeitado. Então, como esse tempo não é respeitado, a pessoa acaba passando por uma outra situação que gera um estresse e aí vai acumulando. O resultado, depressão, ansiedade e dores intestinais. A pressão por boas notas pode ocasionar problemas emocionais? A pressão por boas notas pode sim ocasionar problemas emocionais, como depressão e ansiedade também. Então, um estudante que se preocupa em ter boas notas porque ele é cobrado pelos seus familiares ou por si mesmo, né? Porque a gente sabe que tem familiares que cobram boas notas e tem alunos que cobram também boas notas, ou seja, há uma autocobrança. E essa autocobrança por quê? Porque ele não quer se sentir inferior àquele colega ou àquela colega que tirou uma boa nota. Então ele quer estudar para que ele possa também tirar uma boa nota e ficar ali de igual para igual com o outro, mostrando que ele também é bom naquilo, tá? Que ele é inteligente e que ele não é burro. Só que o que é que pode acontecer? Essa autocobrança, ela não ajuda no processo de aprendizagem, ela só vai atrapalhar. Porque quando você estuda focado na nota, você não aprende. Você não aprende, tá? Se você não aprende, não tem como você fazer uma prova e ter um bom resultado. Então, o importante é você não focar na nota, mas é você focar nas suas estratégias de estudo. Então, se você foca nas suas estratégias de estudo, você vai ter um bom resultado, você vai ter uma boa nota. Então, a autocobrança atrapalha, sim, vai influenciar de uma forma negativa na saúde mental desses estudantes, e a cobrança também dos seus responsáveis vai influenciar de uma forma muito negativa. Então, nada de cobrança e nada de autocobrança. E como a família pode colaborar para essa boa saúde mental e equilíbrio emocional dos estudantes? Então, a família, hoje, ela está muito distante, né? Muitas famílias estão distantes desses jovens, dessas crianças, tá? Como elas estão distantes diante dessa dinâmica familiar que elas têm, trabalho, então pouco tempo é dedicado para uma conversa, para uma leitura, para assistir um filme ali durante a semana. E isso vai influenciar também nas emoções. Então, como é que a família pode influenciar de uma forma não negativa e sim positiva? Se dedicar 10 minutinhos, 15 minutinhos por dia ali ao seu filho, à sua filha. Assistir um filme, se for possível, ou conversar, acolher,
tá? Saber como é que foi o dia, o que é que ele está sentindo. Então, essa escuta, esse acolher, oferecer um ombro, oferecer um colo, validar as emoções que esse estudante está sentindo, pode ajudar e muito na saúde mental desse estudante, tá? Tem alguns pais que dizem que é frescura, tá? Alguns comportamentos dos filhos. Não é frescura, pai, não é frescura, mãe. Esses comportamentos é um pedido de socorro para você. Então, fique atento. Qualquer comportamento que tu perceba que é diferente, qualquer sinalização do teu filho, da tua filha, que tu perceba que ele está tentando sinalizar ali para ti, que está tendo um sofrimento para ele, valide, dê atenção, acolha. Se ele está falando isso contigo, é porque ele confia em ti. Se ele confia em ti, tu é quem pode ajudar. Se tu não ajudar, ele vai buscar outros tipos de ajuda fora do convívio familiar. Nessa parte de sempre estar prestando atenção, quais são os principais sinais da depressão e como a gente pode saber que um colega pode estar sofrendo em silêncio? Quando você observar uma mudança de humor nesse colega, quando você perceber que ele está meio introspectivo, não demonstra interesse em participar das tarefas, diz que está sem disposição, diz que está cansado, se afasta do ciclo de amizade, usa algumas roupas para poder se esconder, tá? Então, assim, são alguns tipos de comportamento que é preciso ficar atento, que são comportamentos que estão sinalizando que tem alguma coisa que não está bem. Então, tem outros também que ficam um pouco agressivos também, tá? Quando você tenta ajudar. Então, uma certa irritabilidade aí, às vezes, tá? É um sinal também. Então, ao perceber esses tipos de comportamentos, esses sintomas, chegue perto, eles vão dizer que não é nada, que não precisa de ajuda. Mas não é ele que está dizendo, é a condição que ele se encontra naquele momento que diz que está bem e que ele não quer ajuda. Então eu costumo dizer assim para as pessoas, é uma coisa que eu faço também, quando eu conheço alguém que está com depressão, ou quando alguém que vem até a mim que sabe que o outro está com depressão, que chama para sair, a pessoa não quer, olha, chegue e diga assim, ó, vamos ali, ou seja, tire a pessoa de casa, saia com a pessoa. Dentro da escola ele está dizendo que não, mas invente alguma coisa, tá? Que ele gostava de fazer antes, que naquele momento ali ele perdeu o prazer em fazer, que é um outro sintoma da depressão, é a perda do prazer pelas coisas que antes geravam prazer, tá? E uma tristeza profunda também, que se prolonga aí por muitos dias e semanas. E o que você diria para alguém que está passando por uma crise de ansiedade ou uma longa crise de depressão, num caso sério de depressão? O que você diria para essa pessoa? O que eu diria para essa pessoa é o seguinte, que você não está sozinha, e que é importante buscar uma ajuda, tá? E sozinha você não vai conseguir sair dessa, não vai. Quanto mais o tempo passa, mais grave fica a sua condição. No início tem algumas pessoas que têm medo, que têm receio, que têm uma dificuldade de falar sobre si, têm uma dificuldade de falar sobre aquilo que está acontecendo. Mas quando você toma essa iniciativa de dizer um sim para você e dizer eu não consigo mais ficar com tudo isso, guardando só para mim. Quando você decidir buscar essa ajuda, tenha certeza que você vai sair melhor do que o que você chegou. Tenha certeza que esse processo de autoconhecimento vai te tornar mais forte para poder lidar com as situações difíceis do dia a dia. E como as redes sociais influenciam os adolescentes hoje em dia? Influenciam emocionalmente. Emocionalmente, né? Então, as redes sociais, elas influenciam de uma forma muito negativa. E aqui, principalmente as meninas. Segundo algumas pesquisas, as meninas que passam 3, 4, 5, 6 horas nas redes sociais, elas têm 3 vezes mais chances de desenvolver um quadro de depressão do que aquelas meninas que não passam esse tempo todo nas redes sociais, tá? Uma outra coisa que a gente observa também é um isolamento, é um distanciamento das suas amizades, né? E esse acesso constante, muitas horas ali nas redes sociais, acaba se tornando um vício. Tá? Então elas vão se afastar das suas amizades, não vai querer mais ir para a escola, porque nada disso tem mais interesse.
Uma outra coisa que a gente observa também é uma imposição de um padrão de beleza que essas meninas têm que seguir. E essas meninas acreditam que elas podem chegar àquele padrão de beleza ali, que é imposto, e de uma forma irrealista, de uma perfeição que não existe. Então, para chegar àquele padrão de beleza, algumas meninas acabam buscando algumas dietas, tá? E essas dietas, em muitas situações, acabam desencadeando um quadro de anorexia, um transtorno alimentar. Acaba desenvolvendo essa busca incansável, como eu falei, no quadro de depressão, crises de ansiedade também, e assim vai, né? Outros transtornos também que a gente tem observado, que o acesso às redes sociais de uma forma não controlada, tá? Prejudica e muito a saúde mental das nossas meninas e dos nossos meninos. Das meninas é mais, porque menino consome outro tipo de conteúdo, bem diferente das meninas. E você, que também é professora de socioemocional, qual foi o objetivo dessa nova disciplina para os alunos nas escolas? Então, a gente observa que depois da pandemia, tá, o número de crianças e adolescentes com transtorno de ansiedade, depressão, tentativas de suicídio e automutilação cresceu bastante, tá? Eu trabalho também em uma unidade hospitalar e o número de crianças que tem chegado lá é altíssimo. Então, quando a escola se preocupa em trazer a disciplina socioemocional para aqui, é esse olhar atento para que as crianças e os adolescentes daqui da escola não cheguem a um quadro desse, não tenham uma crise, não venham precisar de uma hospitalização. Então, é aqui dentro da escola que a gente pode promover a saúde mental, é aqui dentro da escola que a gente pode proporcionar atividades que venham promover a saúde mental, tá? E o socioemocional, ele pode fazer isso. E aí, ao desenvolver as habilidades socioemocional, os nossos jovens, as nossas crianças, elas vão conseguir gerenciar melhor suas emoções. Se elas conseguem gerenciar melhor suas emoções, a gente vai ter um impacto positivo em quê? No desempenho acadêmico, tá? Ela vai ter um resultado acadêmico melhor, ou seja, na aprendizagem. Ela vai conseguir ter relações interpessoais mais saudáveis dentro da escola e, claro, né? Aqui a gente vai ter um espaço onde a harmonia, onde essas crianças e esses adolescentes têm um prazer em estar. E tem, certos gatilhos que fazem acontecer uma crise de ansiedade, ter uma situação que aconteça mais estresse e também desencadear uma depressão? Então, o que é que acontece? Existem, sim, os gatilhos que podem desencadear uma crise de depressão e uma crise de ansiedade, tá? O que é que vai desencadear uma crise de estresse, uma crise de ansiedade ou algum outro comportamento? É a interpretação que o sujeito faz de uma situação. O que é que eu quero dizer com isso? Não é o que o outro faz que vai te levar ao sofrimento, mas é a interpretação que tu faz daquela situação que aconteceu. Então, a interpretação daquela situação que aconteceu ali de uma forma negativa, tá? Vai gerar em você emoções. E para fechar, qual é a sua dica de mestre para os jovens terem um equilíbrio emocional? A dica de mestre é atividade física, uma boa música, uma boa noite de sono, alimentação saudável, estar perto de pessoas que te inspiram, tá? E, importantíssimo, conversar. Conversar sempre faz bem. Aquilo que tu não fala, o corpo fala. E esse foi mais um Dicas de Mestre. Hoje a gente falou sobre um papo super sério, mas necessário, sobre a saúde mental, que deve ser tratada com amor, com carinho, com atenção e com acolhimento. E agradeço muito por estar aqui, Proyaura. Foi uma honra conversar com você hoje. Obrigada, eu que agradeço, Malu. E fica ligado, porque no próximo Dicas de Mestre tem mais papo bom, mais aprendizado e, claro, mais Dicas de Mestre. E só pra lembrar, você que tá passando por isso, lembra, não precisa passar sozinho. Buscar ajuda é um ato de coragem, não um ato de fraqueza.
Eu sou Luísa Lima e te espero na próxima. Beijos! E olha eu de volta! Agora vem aí o clipe Alvoroço, de Raquel Reis, com a participação de Baiana System. Um clipe que tem uma batida contagiante e dançante. Confere aí! Do começo ao fim, do fim ao começo. Se um disser que sim, o outro paga o preço. Todo nosso som, nossos carnavais. Todo nosso sonho, nossos ancestrais. Ei, ei, e só quem viu passar tem pressa de experienciar de novo o acalanto de um tumulto bom, a calma de um alvoroço. O gosto quer viver entre chão e ar. O gosto quer viver. Pega você, faz a perna tremer, suor escorrer. Pega você e toca, toca bem lá onde ninguém vê. E o comando é nosso, e se não for, a gente toma e leva embora. E o comando é nosso, e se não for, a gente toma e leva embora. E o comando é nosso, a gente toma e leva embora. E o comando é nosso, a gente toma e leva embora. Ei, ei, e só quem viu passar tem pressa de experienciar de novo o acalanto de um tumulto bom, a calma de um alvoroço. O gosto quer viver entre chão e ar. O gosto quer viver, quer viver, quer viver. Eu sinto seu gosto em meu paladar. Depois tô no posto entre a Barrondina. Te encontro no centro, no Calabar. E o detalhe do atalho é que eu tô na esquina. Eu danço pro people da comunhão. Eu toco na banda do caminhão. Sem máfia, sem cópia na prateleira. Que o cantor e a cantora nasceram em feira. Calma que bate, bate. Povo na rua, rua. Calma que bate. A estrela no céu e a cabeça na rua. A gente toma e leva embora. E o comando é nosso, a gente toma e leva embora. E o comando é nosso, a gente toma e leva embora. E o comando é nosso, a gente toma e leva embora. E por último, mas não menos importante, vem aí o clipe Pega a Visão, de Thiago Simas. O que eu acho mais engraçado desse clipe é que ele canta e atua ao mesmo tempo. A sociedade de um tempo para cá mudou muito, mudou muito. O que é coerente para uns, para outros é um absurdo, um absurdo. As opiniões e conclusões sobre um assunto qualquer, mesmo sem saber o que é. Não pesquisa, não pergunta, não estuda, pensa e fala o que quer. A sociedade de um tempo para cá mudou muito, mudou muito. O que é coerente para uns, para outros é um absurdo, um absurdo. As opiniões e conclusões sobre um assunto qualquer, mesmo sem saber o que é. Não pesquisa, não pergunta, não estuda, pensa e fala o que quer. Alguém um dia vai cobrar você. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Pega a visão, vá, pega a visão, vá. Tem muita coisa que só vejo e só escuto. Pega a visão, vá, pega a visão, vá. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Pega a visão, vá, pega a visão, vá. Tem muita coisa que só vejo e só escuto. Pega a visão, vá, pega a visão, vá. Não tente levantar bandeira que não é sua. Não tire conclusões pelo que se escuta. Se você não sustenta o que acredita ser, você não decepciona só você. Por isso é importante entender. Primeiro, para concluir, ouvir cada segundo. Só Jesus Cristo foi, perfeito. Perca um minuto na vida, mas não perca a vida inteira num minuto, não. Não perca a razão, não. Vem cá, parceiro, qual foi a confusão ali, velho? Qual foi que rolou ali, man? Rapaz, é o seguinte, tava aqui na Santa Paz de Deus, tá ligado? Eu sou trabalhador, sou artista aqui, todo mundo aqui me conhece, todo mundo aqui me conhece da região, tá ligado? E o cara chega lá pra atrasar meu lado.
Tá ligado? Eu sou trabalhador e sou artista também. Ah, você é tá ligado? artista, é? Sou artista, negão. Pô, sou artista. Então, pera aí, rapaz. Pô, pera aí. pro YouTube filmando aqui, pô. Véio. Vou largar um aqui, ó. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Pega a visão, vá. Pega a visão, vá. Tem muita coisa que só vejo e só escuto. Pega a visão, vá. Pega a visão. Pega a visão. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Pega a visão, vá. Pega a visão, vá. Tem muita coisa que só vejo e só escuto. Pega a visão, vá. Pega a visão, vá. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Pega a visão, vá. Pega a visão, vá. Tem muita coisa que só vejo e só escuto. Pega a visão, vá. 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 Pega a visão, vá, pega a visão, vá. Pega a visão! Gente, enfim, né? Chegamos ao fim. E hoje eu estou aqui toda linda, maravilhosa. E quem está me vestindo é a VIP Story, com looks maravilhosos. Gente, acabou. Beijo, Marina, com você. O Solta um Som de hoje tá muito animado e os clipes estão sensacionais. Agora vamos partir pro Aperte o Play, porque hoje Carlos vai falar um pouquinho sobre a NASA, ET... Enfim, é com você, Carlos! Hoje em dia muito se fala sobre estações espaciais, extraterrestres, o fim do mundo. Mas sabe qual é o nome que tá no meio de todas essas polêmicas? Exatamente, todo mundo fala da NASA. Mas afinal, o que é NASA? Hoje eu vou explicar essa pergunta, além de contar algumas curiosidades e algumas teorias envolvendo esse nome maravilhoso. E pra você que fala que cultura nerd só é filmes e jogos, sente essa bunda na cadeira, porque hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a NASA. Tá na hora de apertar o play. A NASA, na verdade, é a sigla para National Aeronautics Space Administration, do português, Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço. Ela é a Estação Espacial dos Estados Unidos. Ela foi fundada em 1958 durante a Guerra Espacial. Para quem não sabe, a Guerra Espacial foi um momento da Guerra Fria em que os Estados Unidos e a União Soviética competiam para ver quem conseguiria chegar primeiro no espaço. October 24th, 1946, the V-2 carrying Holliday's special camera roared 65 miles into the New Mexico sky. The grainy black and white images within, the first ever taken of our planet from space, became a global phenomenon. Never before had human beings seen their world from this height. The curvature of the Earth was clearly visible, as were thick clouds over the American West. Bem, os Estados Unidos ganharam essa guerra com a NASA após levarem um homem à Lua. Mas a gente já vai chegar lá, calma. Came out there, and if you spring a leak next to it, you're gonna be dead. Uh-oh. A primeira é a Apollo 8. Antes da Apollo 11, a NASA precisou fazer alguns testes para não mandar ninguém para a Lua sem saber o que está fazendo, né? A Apollo 8 consistia em uma tripulação que ia ser mandada para o espaço e dar exatamente 10 voltas à Lua. O povo lá dentro, todo mundo morrendo de medo de dar errado. Mas assim, deu certo, o foguete deu 10 voltas e voltou para a Terra. Apollo 8, Houston. Go ahead, Houston. Apollo 8, you are go for CLI, over. Apollo 8, this is Houston at 6804, your go for LOI. Oh my God, look at that picture over there. There's the Earth coming up. Wow, is that pretty. Hey, don't take that, it's not scheduled. Depois dessa, veio a Apollo 11, um dos maiores desenvolvimentos da humanidade. O ser humano conseguiu sair da Terra e pousar na Lua. Parece coisa de filme, né? E tudo isso televisionado na TV, assim, ao vivo, pra todo mundo ver. Uma galera acha que não aconteceu.
Existe uma teoria de que, na verdade, foi tudo mentira da NASA, os Estados Unidos mentiu pra todo mundo, aquilo nada aconteceu, foi feito em estúdio. Mas e você? O que é que você acha? Partindo para a atualidade, a NASA hoje em dia está focada em missões como a Mars Rover Missions, que são basicamente robôs que são enviados para Marte. Exato, aquele planeta que a gente ainda não consegue pousar. Eles vão para lá e estudam a órbita daquele planeta, tudo que tem pedras ou se tem vida, e trazem aqui para a gente conseguir estudar. E foi tentando descobrir essas novas coisas que a NASA influenciou em diversas evoluções para a humanidade. Um exemplo que eu acho maravilhoso é a câmera do celular. Você sabia que a ideia de fazer uma câmera tão pequena, na verdade, foi para mandá-la para o espaço? A NASA queria mandar o homem para o espaço e queria que tudo isso fosse filmado. E vamos combinar, o espaço interno de uma nave não é lá essas coisas. E a câmera da época era gigante. Bem, a ideia funcionou e fez tanto sucesso que a gente pode ver ela até hoje em dia. Só para você ter uma noção, para que você consiga ser astronauta, você tem que ter graduação em ciência, matemática, tecnologia e astronauta, ou os 4. Além disso, você também tem que ter preparação física e emocional para que você consiga aguentar tudo que vai acontecer lá no espaço. Tendo esses dois, você vai passar por um teste que pode durar até 2 anos. Eles vão examinar todo o seu conhecimento e toda a sua preparação. E o mais importante, tem que falar inglês. Tendo todos esses requisitos, qualquer pessoa do mundo pode se inscrever para ser um astronauta da NASA. Eu não sei vocês, mas a primeira coisa que eu penso quando falo NASA são os extraterrestres. Esse pensamento até que faz sentido, porque a NASA examina coisas fora do espaço. Ela nunca negou a existência de ETs, mas ela também nunca confirmou. O que é que você acha, hein? Não é surpresa para ninguém que a NASA é uma grande influência na cultura pop. Ela já fez parte de produções como Interestelar, Gravidade e Perdido em Marte. E também é uma grande referência em produções com teor científico, como por exemplo Star Trek, Star Wars, The Big Bang Theory e Rick and Morty. Recapitulando tudo, a NASA é informação, tecnologia e imaginação, tudo junto para ajudar a gente a desenvolver o conhecimento da humanidade. E ela já fez tanta coisa que ela já está entranhada na cultura das pessoas. Mesmo sem você saber o que é, você com certeza já ouviu falar da NASA. Bem, agora você já sabe o que é. Eu não sei vocês, mas eu vou lá entregar meu currículo para ser astronauta, tá? É com você, Marina. A gente se vê no próximo programa. Tchau! Falar sobre a NASA é sensacional. A cada segundo tem uma descoberta diferente. Mas o nosso programa chegou ao fim. Eu espero que você tenha aprendido muita coisa por aqui e remexido o seu corpo também. Tchau, gente bonita! Kev.